Paz do Senhor, os irmãos, as irmãs. Passando aqui, irmãos, para me contar assim um breve testemunho, né? A qual o Senhor tem me impulsionado. Quero dizer desde já que não estou aqui porque quero, né? Porque fui torcionada, não. Eu quero dizer que o Senhor me impulsionou, me ordenou que eu gravasse esse testemunho, né? Uma experiência que eu tive com ele no ano de 2016. Irmãos, eu estou aqui, né? O horário que eu se encontro aqui é 2h30 da madrugada. Dá pra ver? Duas e meia da madrugada, minhas irmãs. Estou aqui. E assim, eu estava orando, pedindo a Deus que me impulsionasse a contar, já que Ele quer. Desde a semana passada que Ele está me impulsionando. Já tentei gravar esse vídeo uma vez e deu problema no meu celular, travou. Foi como se tivesse entrado vírus, alguma coisa assim, travou de uma forma terrível. Então eu falei assim, meu Deus, que foi isso, Senhor? E aí, já tem uns 2 dias isso, então hoje, nesse momento o Senhor tornou a falar comigo. E eu preciso fazer aquilo que o Senhor me manda, né? Porque eu pensei que essa experiência que eu passei foi para mim só. Foi para mim, mas foi para outros também, eu acredito. Porque se não fosse, o Senhor não estava me impulsionando a falar. E eu tenho convicção quando Deus me manda fazer algo. E aí, minhas irmãs, eu quero contar para vocês sobre o perdão, né? E sobre o divórcio. Eu passei uma experiência muito grande na minha vida no ano de 2016. Logo chegando aqui, mais ou menos tinha 8 meses que eu estava morando aqui na cidade de Porto Seguro. E aí eu quero dizer para que os irmãos entendam que logo quando eu aceitei Jesus, há 15 anos atrás, eu era uma pessoa assim que tudo me machucava, tudo ficava rancorosa, tudo ficava triste, entendeu? Cabisbaixo, guardando aquele rancor dentro do meu coração. E quando eu aceitei Jesus, que eu vi a palavra falando que não podia, que uma pessoa assim não podia, então aquilo eu fui guardando para mim e falando com Deus, para Deus me ajudar a tirar essa sensibilidade, essa facilidade de se machucar, né, com tudo e guardar mágoa. E aí comecei a orar em perseverança com Deus, comecei a perseverar na oração, no jejum, que o jejum também é muito poderoso quando você jejuma, né? Você não pode jejuar para você ter um carro, você não pode jejuar para Deus te dar um emprego, mas o jejum é para sua vida espiritual, é para matar a tua carne, né? E eu aprendi isso com meus pastores antigos. E assim, eu comecei a orar e jejuar para Deus matar essa natureza, né? Porque me prejudicava, porque eu não fazia eu viver bem com meu marido, né? E aí, passado o tempo, eu perseverando em oração, Deus te arrancou aquele mal, né? O seu Espírito Santo tomou posse da minha vida, verdadeiramente. E meu esposo, como todo marido, acredito, ou não sei, tem um jeito de falar às vezes, quando ele tá com a cabeça quente, chega do trabalho, e aí a gente vai conversar com ele, e ele às vezes responde a gente mal e tudo. Então aquelas coisas tinham passado, eu não deixava mais passar aquela coisa, não sabia também se era falta de experiência, né? E Deus foi me dando essa experiência e acabou, não senti mais nada. Mas há momento, minhas irmãs, meus irmãos, que na vida do crente, que você fica desapercebido, você fica assim,
sabe, desapercebida mesmo, que aí fragilizado, ou até mesmo sentar na oração, sentar no jejum, né? E aí eu tava nessa época assim, sem a jejum, sem oração, né? Vigiando pouco, não estava vigiando constantemente. E aí foi quando aconteceu algo comigo, uma tarde, eu era membro ali da igreja Deus e Amor, aqui no Baianão, e eu era regente também do ciclo de oração. E aí eu naquela tarde assim, numa tarde normal, eu falei assim com meu esposo, falei para ele assim que ele poderia fazer o CD para mim poder ensaiar com as irmãs, que né, nessa época ele reproduzia as mídias, né, de CD. E aí ele falou assim, tá bom, eu faço. E aí minha criança, né, que todos conhecem, a Lana Luísa, ela tinha uma faixa assim mais ou menos de 1 ano e meio, por aí, 2 anos. E aí aí ele falou assim, ó Nina, eu vou ali, daqui a pouco eu volto. Não deixa a Lana vir atrás de mim não. Eu falei assim, tá bom. Só que como Lana é levada, né? Aí ele entrou no carro. E aí Lana se soltou da minha mão assim, eu sem querer. Fui pegar ela assim, ela pegou, se soltou da mão e saiu correndo, né? E eu fiz aquilo ali, naquela inocência ali, deixei a menina aí. Não sabia que ele ia ficar com tanta raiva, não sabia que ele ia ficar tão indignado. Aí ele pegou e falou, você deixou a menina vir de propósito, você é sonsa, você deixou a menina vir de propósito. Bem assim, aí eu peguei e falei assim, meu Deus, eu não fiz isso não, foi a menina. Aí ele pegou e falou assim, pois agora eu também não faço CD nenhum, não vou reproduzir CD nenhum. E aquilo ali, minhas irmãs, eu estava, como eu falei, fragilizada naquele momento, eu estava fraca espiritualmente, não estava em constante oração, jejum. E aí foi quando eu deixei aquilo entrar no meu coração, né? E tinha tempo que eu não tinha sentido aquele sentimento ruim, aquele sentimento de angústia, aquele sentimento ruim, porque a mágoa é um sentimento ruim, que te machuca, te maltrata o tempo todo. E aí eu peguei e falei assim. E ali comecei a me magoar. A lágrima desceu na hora. Na hora eu tentei pegar ela, aí ele falou assim, não, deixa ela aí, agora ela vai. E aí ela foi com ele dentro do carro. E aí eu fiquei com aquele sentimento ali, ele falou assim que não vai fazer mais o CD pra mim, eu não fiz isso de propósito, meu Deus, eu não fiz. Por que ele disse pra mim que eu fiz isso de propósito? E aí deixei aquele sentimento ruim entrar dentro de mim. Aí fui pra igreja chorosa, chorando. Aí as irmãs chegou, irmã Nina, só que eu não deixei transparecer. Eu sei que algumas irmãs ali perceberam, né? Porque o crente que ora, o crente que busca a Deus, ele consegue ver sim, ele consegue identificar, né, uma pessoa triste, machucada, sentindo alguma coisa, porque o Espírito Santo passa isso para ele. E aí eu peguei, não deixei transparecer ali, eu falei, não, irmã, vou falar, hoje eu não vou ensaiar não, viu? Era a primeira e a segunda, eu falei assim, hoje a irmã pode ensaiar. E aí, meus irmãos, o que ocorreu? Eu fiquei ali orando, pedindo a Deus para não deixar aquilo ali entrar no meu coração. Eu pedindo a Deus, e depois minha oração eu voltei e falei assim, olha, Deus, eu não vou querer mais esse homem. Chega, se ele voltar a fazer as coisas que ele fazia, eu não vou mais suportar, eu vou me embora. E por que ele falou isso comigo? Falei assim, chega. E aí pensar que não, desculpa, perdão. Eu me levantei ali daquela oração, pensar que não, ele chegou me chamando. Aí as irmãs falaram assim, menina, seu esposo. Aí eu fui, olha, era ele. Aí eu não queria receber ele. Aí, para não deixar transparecer ali para as irmãs, né? Eu fui até ele. Aí ele falou assim, toma seu CD, mulher.
E assim. Aí pegou, me deu o CD. Aí eu falei assim, agora que você vai me dar. Peguei o CD. Aí ele saiu, também não dei muita atenção pra ele. Ele saiu e eu peguei o CD e falei, irmãos, vamos ensaiar, o CD chegou. Aí ela, irmã, que bênção. Ele veio trazer, eu falei, foi. Só que ali ninguém sabia o que estava se passando dentro de mim. E aí ensaiamos, eu ali ainda com meu coração fechado, eu não consegui esquecer aquelas palavras que ele falava com durez. E aí eu peguei e vim pra casa, triste, cheguei em casa, não consegui nem olhar pra face dele. E ele querendo conversa comigo, querendo conversar comigo, só que eu não queria. E ali eu fui dormir, né? E nós é acostumado a dormir assim, abraçados. Só que eu também não quis ideia, ele tentou me abraçar, eu tirei a mão dele pra lá. E aí eu fui dormir. E eu falava assim comigo mesmo no meu coração. Eu vou me separar dele. Amanhã mesmo eu vou arrumar minhas coisas, eu vou pro Rio de Janeiro. Vou me embora. Eu falava assim no meu coração. E aí eu fui dormir. Quando foi a partir na madrugada, que eu estou ali dormindo, eu vi quando um ser de branco, eu acredito que foi o Senhor Jesus, chegou e falou assim, mulher, vamos ali. Aí eu não tive opção, não tive escolha. Quando ele falou assim comigo e pegou com aquela mão bem grande, a mão dele pegava assim do meu músculo até o cotovelo, uma mão enorme, né? E aí me levou numa rapidez e eu desci as profundezas, numa velocidade, só vi escuridão na minha frente. Aí eu cheguei no lugar assim mais alto, aí eu pisei meus pés, só que ele não falava comigo verbalmente. Eu quero dizer você que quando a gente é arrebatada, não fala com a gente verbalmente, que nem eu tô falando aqui, fala no nosso consciente. E aí falou comigo assim, aí eu peguei e falei assim, eu falei no meu consciente, onde eu estou? Que lugar é esse? Aí ele não falou nada, não me respondeu nada. Aí era no lugar mais alto, aí ele pegou e falou assim, vamos descer. Aí quando ele falou, vamos descer, a gente desceu na velocidade de novo. Quando eu cheguei lá embaixo, aquele lugar, quando eu pisava, aquela gosma vinha nos meus pés e aquela fumaça subia e eu comecei a ver aquele fedor ruim, aquele cheiro ruim. E eu falei, ai, que lugar é esse? Que lugar estranho. E depois que eu comecei a ver isso, eu comecei a ver gritos de pessoas. Pessoas gritavam e gritavam, aquele grito desesperador, aquele grito de tirar a paz de qualquer pessoa. E eu comecei a me desesperar com aqueles gritos, sabe? Que você vê pessoas gritando, você não poder ajudar. Só que eu não vi o que estava acontecendo, eu só vi os gritos, fogo, um fogo vermelhado. Eu não vi as pessoas, só vi os gritos, aqueles gritos, porque estava escuro também, não dava para ver. Mas grito de apavor, grito que apavora. Não existe grito aqui na terra de pavor como aquele grito, como aqueles gritos que eu ouvia. E aí eu comecei a me desesperar com aqueles gritos, comecei a falar, ai meu, que lugar é esse? Ai, me tira daqui. E eu não estava tendo ciência ainda onde eu estava. Eu não estava tendo noção do que estava acontecendo ainda. E aí ele falou no meu consciente assim, mulher, aqui é o inferno. Falava assim comigo. Aí eu disse, meu Deus, o inferno, eu morri, meu Deus. Aí ele pegou, nós tínhamos um costume, nós passávamos por uma situação muito difícil com minha sogra. Seja outro testemunho, outro lado, mas eu quero dizer assim, a gente passava nessa época, a gente passava uma luta muito grande com minha sogra depressiva, ela gritava muito, não deixava a gente dormir à noite. Tinha vezes que à noite meu esposo levantava, né, para poder acalmar ela. Aí ele levantava, tirava a coberta e falava, que inferno é esse, meu Deus? Meu Deus, que inferno é esse? Que é você não conseguir dormir, né, com aquela perturbação, com aquela
tribulação ali, às vezes quando ela ficava atacada, e a gente passou por tudo isso, e aí o Senhor falou comigo ali, falou assim comigo, aqui é o inferno, mulher, olha, quantas vezes o teu esposo grita inferno dentro da tua casa, fala pra ele que o inferno é aqui, você tá vendo então o inferno? Olha o inferno aqui. E aí aquele povo gritava, gemia. E eu ficava... Aí quando ele falou assim, eu comecei a ficar apavorada, mentira daqui. Aí ele falou assim comigo, e eu comecei a ficar que nem uma criança. Eu comecei a ficar que nem uma criança quando um pai pega pelo braço e que ele fica pulando com medo de apanhar, sabe? E que ele fique pendurado, assim eu fiquei quando ele disse pra mim que era o inferno. Porque era um pavor tão grande, era um medo como eu nunca senti na minha vida. E aí eu falei, eu morri, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz pra me estar aqui? O que foi que eu fiz? Eu sou serva de Deus. Eu falava isso. Oh, meu Deus, quando eu me lembro, eu fico emocionada. Aí ele falava assim, aquieta-te, olha para frente. E quando o Senhor fala isso com a gente, você não tem opção. Você tem que aquietar. E aí eu me pus sobre os meus pés e ele falou assim, olha para frente. Quando eu olhei, tinha um homem, veio um homem sob a chama de fogo e um demônio segurado na mão, segurado no braço dele, de um lado do outro. Aí quando ele me viu, ele criou a esperança, porque eu não sabia que este homem lá em Camaquã tinha morrido. Depois quando eu vi dessa experiência, eu perguntei à minha mãe, cadê ele? Aí minha irmã falou assim, Vardo, o nome dele era Vardo. Vardo morreu. E aquilo ali eu falei, meu Deus, meu Deus. E meu Deus, eu pensei que era só um sonho, não foi um sonho. Aí o Senhor falava comigo que era um arrebatamento, que ele tinha me arrebatado em espírito. E eu fui lá e o Senhor falou comigo, olha, tá vendo este homem? Repara ele. Aí eu comecei a reparar ele. Aí eu vi um demônio de estatura menor, segurava uma lança com a ponta afiada e furava o peito daquele homem, tirava o coração dele no peito, tirava o coração dele na lança. Meu Deus, que terrível, gente. E ele gritava, ele, ô, amor, dona, me tira daqui, dona. E eu ficava ali, meu Deus, não posso tirar ele daqui. Eu falei, eu não posso tirar daqui não, moço. E aí ele gritava, aquele coração na lança e ele gritando, ainda vivo. É terrível. Aí o Senhor falava assim pra mim, eu não podia ver o rosto dele, eu não podia ver o rosto do Senhor, só podia ver as vestes reluzentes e a mão dele que era muito grande. Eu não conseguia ver o rosto dele. E ele dizia assim, olha, você tá vendo? Você tá vendo o que os demônios estão fazendo com ele aqui? Olha, ele morreu do jeito que você tá aí, ó. Com mágoa no coração, guardando mágoa do teu esposo. Aí do mesmo instante eu me lembrei do que eu tinha falo e do acontecido. Aí eu peguei e falei assim, meu Deus, tá bom, eu perdoo meu esposo, eu perdoo ele, porque não tem nada, não tem angústia maior do que você estar no inferno, gente. E naquele mesmo instante, eu não me lembrava nem mais da dor que eu sentia, que eu estava sentindo das palavras que o meu esposo tinha dito. Aí eu falei, não, tá bom, não, tipo assim, ver esse nome, aquilo ali não é nada, diante do que eu tô vendo aqui. Foi isso. E aí eu comecei a pedir a Deus que me tirasse dali depressa, me tira dali, eu não quero ver mais nada não. E comecei a me espernear de novo, comecei a ficar que nem uma criança, e me esperneando. Aí foi quando ele falou assim, aquieta-te, mulher, tu só tem 5 minutos aqui e tu tá querendo já ir embora? Já pensou, mulher, a eternidade? Falou assim comigo. Aí eu comecei a gritar,
Meu Deus, me perdoa, meu Deus, tá bom, eu já perdoei meu esposo, cadê ele? E aí, minhas irmãs, ele me andou mais um pouco, e aí abriu 2 telão, ele falou assim, olha para frente, eu olhei, abriu 2 telão na minha frente, e naqueles 2 telão tinha 2 pessoas, né? Uma hoje já não está mais aqui na terra, mas a outra ainda se encontra viva. Mas na época que Deus me mostrou, essas 2 pessoas estavam todas 2 vivas. E aí aconteceu que ele pegou e falou assim, olha, você tá vendo? Essas 2 pessoas, se elas não se converterem, elas têm muita mágoa no coração, mulher. O coração delas são pretos de mágoa. Se elas não se converterem, não se arrependerem, mulher, elas vão vir para aqui. E aí, olha, mulher, quando você chegar lá, você vai contar isso para elas. Porque eu tô dando oportunidade para elas. E aí eu falei assim, tá bom, Senhor, tá bom, me tira daqui. Eu não quero mais ficar aqui, me tira daqui. Glória a Deus, aleluia. E aí naquele momento, glória a Deus. Por isso que muitas vezes eu não conto os testemunhos, que ele me emociona. Perdão, gente. E eu fiquei ali observando. E eu via nitidamente aquelas pessoas ali naquele telão. Eu via elas aqui na terra ainda. Aí logo após eu vi um rapaz também, um amigo de algo que tinha morrido. Ele aceitou Jesus, mas ele não permaneceu. Ele é o ex-usuário de droga. E aí, quando eu vi ele, eu falei, cadê Aldo? Eu falei pra ele, cadê Aldo? Eu só queria Aldo, eu só queria me retratar com Aldo. Eu só queria me retratar com Aldo, não queria mais outra coisa, a não ser isso. Aí ele pegava e falava assim, dona. E ele com aquele olhar triste, com aquelas roupas cinzentas, rasgadas, todo assim sujo, eu não sei descrever direito. E a pele dele assim suja, não era uma pele normal, era algo assim. E do olho dele saía lágrima, e aquele rosto bem triste. Aí ele pegava e falava assim, Aldo não tá aqui não, dona. Aldo tá dormindo na cama dele, falava assim. Aí eu dizia, aí o Senhor falava no meu consciente, olha para ele, mulher. E eu olhava. Aí ele fazia menção para o Senhor, olhava para o Senhor assim do meu lado. Eu não podia olhar porque Deus não permitia que eu visse ele. Que eu visse, o Senhor Jesus não permitia que eu visse ele. E aí ele falava, balançava assim a cabeça assim, ó, pro Senhor, com aquele olhar de triste. Eu entendi que o Senhor estava conversando com ele, só que eu não podia ver. Aí então ele olhou para mim e falou assim, dona, deixa eu falar, dona. Olha, fala para Aldo. Quando você chegar lá, dona, fala para Aldo, para ele obedecer os mandamentos de Jesus. Porque se ele não obedecer os mandamentos do Senhor Jesus, o que está escrito na palavra, ele não vai poder vir para aqui, ele não vai poder ir para o céu, dona, ele vai vir para aqui onde eu estou. Fala, dona, para ele, viu? Fala pro meu amigo. Aí eu dizia assim, tá bom, vou falar, mentira daqui. Mentira daqui, Senhor, falava, com aquele desespero terrível do mundo. E aí o Senhor falava assim no meu consciente de novo, olha para ele. E eu olhava, aí vinha um demônio. Vinha um demônio, pegava a mão dele assim, ó, e colocava sobre um toco e tacava uma pedra com toda a força na mão daquele rapaz. E a mão dele esmagava todinha e ele dava aquele grito. E eu, meu Deus, tem misericórdia. É mentira daqui, eu não quero ver isso não. Oh, Jesus, o inferno existe, gente. Aí
O Senhor falou assim, ó, você tá vendo por que o demônio fez isso com ele? Aí eu falei, por quê? Eu disse assim, por quê? Porque ele roubava. Ele roubava para usar droga. Aí eu falei, meu Deus, quem é esse? Aí falava no meu consciente, é N. E N já tinha morrido, só que lá ele estava diferente. Ele não estava como ele era cá em vida. E eu olhei para ele, eu falei, meu Deus. Aí eu falei, me tira daqui, eu quero sair daqui. Aí pensar que não, dentro de uma velocidade muito grande, eu saí de lá. Aí o Senhor falou assim comigo, mulher, antes disso o Senhor falou assim comigo, mulher, eu quero te dizer uma coisa. Eu não dou divórcio, mulher. Eu não dou divórcio. O inimigo, mulher, tá te enganando. Disse para você separar do teu marido, para você ficar só. E eu quero dizer para você que eu não dou divórcio a ninguém, mulher. Todos que se casam novamente estão em adultério. E aquilo ali, eu falei, tá bom, Senhor, eu não vou me separar do meu marido, não. Tá bom, me tira daqui, eu vou obedecer ao Senhor. Eu quero dizer para os irmãos, já passei por quantos conflitos depois disso. E toda vez que eu passo por um conflito no meu casamento, eu me lembro dessas palavras que o Senhor disse, que Ele não dava divórcio. E o Senhor falou assim comigo, mulher, quando Ele devolveu o CD para você, Ele já te tinha perdoado, ele já tinha se arrependido, mulher, do que Ele falou contigo. E tu, mulher, endureceu a cerviz, mulher. Mulher, eu já tinha feito, eu fiz a obra na tua vida, mulher. Tu não deixa o inimigo encher teu coração, não, mulher, falou assim comigo. Então, a brecha é nós que abre. A brecha somos nós que abre. Nós podemos deixar essa brecha aberta, meus irmãos. Guardar mágoa, assim como é do nosso esposo, pode ser de qualquer uma pessoa. E eu tenho aprendido com o Senhor Jesus essa experiência. Às vezes eu não conto na igreja, com medo das críticas, com medo de alguém me criticar, dizer que não foi assim, ou com medo até mesmo de pensar que só foi para mim isso. Mas essa semana o Senhor tem me impulsionado, o Espírito Santo tem cobrado de mim para mim poder contar. Não brigue com o teu marido. Marido, não brigue com tua esposa por causa de qualquer motivo. Não fique com raiva. Eu sei que todos, casal, passa por conflito, passa por situação, mas não separe por qualquer motivo, por qualquer coisa. Né? Porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira. A palavra de Deus está escrita claramente. O Senhor dizendo, Moisés deu divórcio por causa da dureza do vosso coração. Mas eu vos digo, eu não dou. Ele disse, eu não dou. E é aquela palavra mesmo. Ele disse, não, a não ser por adultério. Porém, que fique só, Paulo disse também. Mas se você quiser reconciliar com o seu esposo, o Senhor está ali para restituir de novo a família. É sério isso, meus irmãos. Meus irmãos, é sério. E é isso que eu quero passar para vocês. É isso a mensagem do Senhor. Não brigue com seu esposo, não brigue com seu esposo por qualquer bobeira. Perdoa as palavras, muitas vezes as aflições desta vida faz a gente falar palavras. Mas o teu esposo te ama, a tua esposa te ama. Né? Não deixe o amor morrer. Fica na paz do Senhor. Que Deus abençoe.